Brasil de Fato Entrevista. Olá, está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode ver mais conversas como essa toda sexta, 15 para as 8 da noite, aqui na TVT ou pelo YouTube do Brasil de Fato. Hoje conversamos com Denildo Rodrigues, o Bico, como ele é conhecido. Ele nasceu no Quilombo de Ivaporunduva, em Eldorado, e é uma liderança da luta dos povos tradicionais do Vale do Ribeira. Bico é presidente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Na entrevista que você assiste a seguir, ele fala sobre a luta para garantir terra para os povos tradicionais no Brasil e as dificuldades enfrentadas pelos quilombos, como a falta de legalização dos territórios e a falta de investimento público. Acompanhe! A luta dos negros pelo território. A luta das comunidades quilombolas e também dos negros no Brasil, ela não é da agora, né? A luta dos negros no Brasil, ela começa lá na África e quando o primeiro navio negreiro desembarcou aqui no país, né? Houve sim resistência e houve sim brigas, né? E onde que houve negros que se dispersaram na mata, assim, formando os primeiros quilombos, né? Que era um símbolo de resistência, né? Contra o regime escravocrata da época, né? Que é o regime que pendurou aí, ficou por mais de 300 anos, né? A luta ela não começa agora, ela começa há mais de 500 anos, né? De resistência e de luta do povo negro aqui no Brasil e também das comunidades quilombolas. Onde houve o processo de escravidão no país, teve resistência, né? A este regime, né? Escravocrata. Hoje é reconhecido pela Fundação Cultural Palmares, pelo Estado. São mais de 3.000 e poucas comunidades, mas dados nossos da CONAC são mais de 6.000 território quilombola, né? E se estima que tenha mais, devido ao processo pelo qual o país passou de escravidão, né? Que ainda é muito latente, né, na sociedade brasileira. A escravidão ela nos negou o direito de nos reafirmar enquanto negros e negras, né? Para se ter uma ideia, no censo que teve lá em 1972, apareceu 123 cores, né? Como que a população se identificava, né? E o racismo deixou isso, a escravidão deixou isso, deixou essa marca, né? Que o nosso povo tem vergonha de se autoassumir, né? Porque está vinculado a esse passado, um passado muito triste, né? Da história do país e também da população negra, né? Demarcação de territórios. Tem muitas comunidades que hoje ela tem o seu território, né? Que conseguiu comprar e aí não entra com o processo na Fundação Cultural Palmares, né? Ela se auto-identifica enquanto quilombola, mas ela não entra com o processo na Fundação Cultural Palmares, né? Também tem a lentidão por parte do Estado de reconhecer esses territórios, né? Porque, bem assim, uma vez que o Estado não reconhece, isso não significa que vai se apagar os 300, 400 anos de existência daquela comunidade de resistência. Os dados oficiais são importantes, mas assim, eles não são determinantes para dizer que aquela comunidade quilombola é ou não é, porque a história, a resistência dessa comunidade, ela existe há mais de 300, 400 anos e está ali. É uma resistência que você consegue ver, olhar, né? Nos traços culturais, nos traços de relações que se tem com o meio ambiente e com a vida cotidiana no território, né? Da preservação do território. Mas para se ter uma ideia, desses 6.000 territórios quilombola, não chega a 200 territórios quilombola titulados. A gente fez uma estimação junto com a Terra de Direito, uma organização não governamental, que se passou 31 anos da Constituição, o governo não fez nada, fez apenas 200, então para titular as 6.000 ia demorar mais de mil anos. Então existe um processo de lentidão por parte do Estado brasileiro de reconhecer, de titular estas comunidades, esse território quilombola. E tudo isso se deve também a uma estratégia política também, né? Porque há uma morosidade nos processos de regularização dos territórios quilombola, porque há determinados setores da sociedade que
que não querem que os territórios quilombolas sejam demarcados. São eles o agronegócio, porque tem terra sobreposta aos territórios quilombolas, são os grandes latifundiários, né? São as empresas mineradoras, né? São a especulação imobiliária, todas elas têm representações no Congresso, né? Tem representação no Congresso, no Parlamento e dentro do Executivo. E isso faz com que a morosidade do processo ela aconteça, e também há uma forte tendência também nessa morosidade de fazer com que a gente desista, né, do processo de reconhecimento do nosso território devido à lentidão do Estado, né? Então o Estado tem uma culpa muito grande, né, nisso, né, nessa lentidão desses processos. Uma porque há toda essa burocracia, outra porque não tem orçamento. Não tem orçamento. O orçamento de titulação dos territórios quilombola do que tinha em 2012 era de 50 milhões. Hoje, para desinclusão das terras quilombolas, hoje não tem R$1 milhão de reais para desinclusar os territórios quilombola. Os ataques do governo aos quilombolas. Ao longo da nossa história, para nós negros e negras e para nós quilombola, nunca foi fácil, né? A gente teve momentos da história do Brasil, como esses mandatos do governo Dilma e Lula, aonde que a gravata deu uma afrouxada no pescoço. Mas isso também não resolveu todos os nossos problemas, né? Porque são problemas de 500 anos, né, de dívida do Estado brasileiro com relação ao roubo de uma nação, né? Então, mas agora, nesse atual governo, todas as políticas que a gente lutou anos para conseguir, política de demarcação territorial, política pública para que acesso à saúde, à educação diferenciada chegasse aos territórios quilombola, todas essas políticas estão se acabando. E quando a política ela não se acaba, o governo não está acabando ela por inteira, o governo diminui o recurso, no caso desta política de titulação do território, que é a política do INCRA, né? Que chegou a ter 50 milhões e hoje tem menos de R$1 milhão. Então se aniquila a política e vai matando sufocada uma política tão importante, que é uma política de reparação, e dá o direito à terra àqueles que já estão na terra há mais de 300, 400 anos. E a terra para nós não é só simplesmente não é você quer terra porque você quer comercializar, você quer vender a terra. Nós não. Os nossos territórios são territórios coletivos, são territórios onde que se repousa a vida, onde se produz alimento saudável e de qualidade. As águas que abastecem as capitais brasileiras, elas não nascem na cidade. Elas nascem nos territórios. E são nos nossos territórios quilombola, território de povos e comunidades tradicionais e território indígena. Então nós temos um papel muito importante de levar a vida para a cidade, seja ela em forma de alimento, arroz, feijão, aquilo que se coloca sobre a mesa, mas também a água como alimento também fundamental para a vida do ser humano, né? E é triste quando você vê quem foi eleito para defender todo esse patrimônio brasileiro, é o primeiro a atacar esse patrimônio brasileiro, atacar esse legado histórico pelo qual o país tem, né? Esse legado ele reflete na cultura que os negros trouxeram para o país, na culinária, no esporte, na produção. Não só desreconhece, ainda julga esses indivíduos, nós quilombola, como se fosse gado, como se a gente voltasse ao processo da escravidão, onde que nós, seres humanos, éramos vendidos como arroba, né? Os negros eram vendidos como arroba. E isso ele já disse antes das eleições,
e após concretizar a eleição, eleito, a gente está vendo que tudo aquilo que ele prometeu antes da campanha ele está fazendo. Há uma política muito grande por parte do governo federal de avanço de megas projetos sobre os nossos territórios, a exemplo do Mato Piba, que está na região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde que está sobreposto aos territórios quilombolas e território de povos e comunidades tradicionais ali na região do Cerrado, né? Nós temos casos gravíssimos. Por exemplo, nossos negros quilombolas estão queimando na Amazônia. Porque a Amazônia é negra. 78% da população que vive na Amazônia é negra. Então quem ajuda a preservar toda essa riqueza que é a Amazônia, que não é uma riqueza, é um patrimônio mundial, um patrimônio brasileiro, é também ter uma grande parcela da nossa população negra, no qual isso não é evidencializado, o papel nosso de importante, de guardião da floresta. Seja o bioma do Cerrado, a população negra é a maioria. Seja o bioma do Pantanal, a população é a maioria. Na Mata Atlântica, a população negra é a maioria. Então todos esses biomas que são a riqueza da nossa biodiversidade, tem uma parcela importante da população negra, quilombola, preservando essa riqueza, né? Então assim, quando se julga, no contexto geral, uma fala presidencial sem levar os aspectos da importância que nós temos para a preservação da vida e que nos joga toda uma riqueza, toda uma cultura ao tempo escravocrata, isso é muito ruim. Isso é muito ruim vindo de um presidente da República, que não reconhece nem a própria história do seu país. A relação com a terra. A nossa relação com o território, para nós é uma relação muito importante, porque é onde que repousa toda a nossa identidade. Eu sou o que sou hoje devido aos meus antepassados que lutaram para que o meu povo, meu pai, minha mãe continuasse naquele território. E não foi uma luta fácil. Foi uma luta onde que muitos dos nossos antepassados perderam-se a vida. Então, a terra para nós, ela não é simplesmente ela não é comercial. A terra para nós é onde que repousa toda uma identidade. É a terra, é o passado dos meus antepassados que vive dentro de mim que me ajuda a projetar o futuro. Né? Porque um povo sem identidade é um povo que não tem memória, né? Que não tem memória da sua trajetória histórica. Ao contrário, nós negros temos. Porque a dor da chibatada que nós recebemos durante o processo da escravidão, ela dói. Ela dói e dói até hoje nos índices. O índice do analfabetismo, o índice de pessoas em situações de rua, o índice de encarceramento em massa. O número de desempregados no país, a maioria, é negro. O índice de assassinato das nossas juventude, a maioria é negra. A cada 23 minutos morre um jovem negro. O extermínio da juventude negra. E a juventude quilombola, ela ainda não está sendo morta pela bala, mas ela está sendo morta de uma forma muito cruel, que é quando morre o seu sonho, a sua expectativa de ver o seu território titulado. Porque o território é onde que ela quer projetar o seu futuro, e quando ela não vê se concretizar isso, está se matando a nossa juventude, porque a nossa juventude fica sem expectativa de sonhar com condições de dias melhores. E a nossa relação não é a relação de vai para a cidade. Não é simplesmente isso. Porque a nossa juventude, o vínculo dela é com a terra. Nós queremos sim tecnologias, é importante sim,
mas nós queremos aprender as tecnologias para ser empregada dentro do nosso território, para ser implementado dentro do nosso território, para fazer aquilo de forma coletivamente. São um território onde todos e todas têm os mesmos direitos. Isso para nós já é importante. Então, quando se briga, se há uma questão muito grande para que não demarque território quilombola, porque o território quilombola, ele rompe uma barreira dentro do ordenamento fundiário brasileiro, que é de romper com a propriedade privada. E se passa para a propriedade coletiva. Há um racismo institucional tão grande para que isso não sirva-se de experiência para outros setores da sociedade. Porque, de fato, a vida na comunidade, ela produz arroz, produz seu feijão, produz alimento saudável. Essa é a relação que nós queremos ter com a terra. A relação onde que repousa toda uma identidade que produz alimento e que produz vida. Você está ouvindo a entrevista com Denildo Rodrigues, o Bico, do Quilombo de Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, e presidente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Excludente de ilicitude no campo. Os nossos territórios estão todos invadidos por fazendeiro, pelo agronegócio e pela pistolagem. Temos vários assassinatos de liderança quilombola, né, que foram assassinados nos últimos períodos de 2 anos para cá, onde que a justiça ainda não puniu os culpados. A tendência é que com essa lei possa se aumentar, acirrar cada vez mais a mortalidade do nosso povo lá na ponta. Sem a garantia do Estado, do direito, eles já estavam matando. Agora é uma carta em branco para que eles possam assassinar e matar, tirar vidas nossas no campo brasileiro. Aumento da violência no campo. A fala em público de um deputado, de um presidente da República, isso incita muito a violência no campo. Eles são pessoas públicas, são pessoas que estão a serviço para poder fazer com que a lei seja cumprida. E quando as pessoas que estão lá na ponta, os fazendeiros, a pistolagem, ouvem isso da fala, da voz de um presidente da República, isso dá munição para que os caras cada vez mais acabem assassinando as nossas lideranças, assassinando nosso povo na ponta, sem sofrer nenhuma consequência. Para nós assim, nós estamos vivendo um processo completo de rompimento com a democracia. Nós estamos correndo para um precipício que vai romper décadas e séculos de construções democráticas. Base de Alcântara. Alcântara é um caso muito delicado. Passou-se no Congresso. Para nós é uma perca lastimável, né? Porque não respeitou em nenhum momento os nossos direitos. Nós sabemos que aquilo que se foi falado que iam cumprir, nós sabemos que não vai ser cumprido porque já não fizeram da primeira etapa. Porque o primeiro processo de imigração forçada da população de Alcântara foi quando eles foram arrancados da África para trabalhar no Brasil como escravos. Resistiram, lutaram, criaram seus territórios étnicos quilombola. E na década de 80 sofreram a segunda remoção forçada para a primeira implementação da base. E o discurso que se tinha naquela época era o discurso que as comunidades, as pessoas, iriam se beneficiar porque iriam aprender a trabalhar na base e aprender as tecnologias que seriam desenvolvidas ali, nesse território. No entanto, se passou 39 anos e a gente não tem nenhum quilombola que se formou dentro do espaço da base. O Acordo de Salvaguarda Tecnológica de Alcântara, ele não respeitou alguns tratados internacionais, inclusive a Convenção 169 da OIT, que garante o direito à consulta prévia, livre e informada às comunidades quilombolas sobre qualquer processo, seja ele de lei, de legislação, seja ele de grandes projetos de grandes impactos que venham interferir
no território, tem que ter o consentimento livre, prévio e informado dessas comunidades. Isso não foi respeitado e em nenhum momento a comunidade foi ouvida. A comunidade só soube desse acordo quando ele já estava no Congresso Nacional. Isso é muito grave porque Alcântara é um espaço estratégico, não só porque tem as comunidades quilombolas ali, que por si só já é muito importante para que não se tenha implementação da base, mas existe também um outro debate que é sobre a questão da soberania nacional. Que a soberania nacional você não se aluga. Então, alugar Alcântara é você alugar a soberania do país. E isso não é um quarto, não é um apartamento, não é um prédio. É uma soberania de um país tão grande quanto o Brasil. Seja para quem for alugado, a gente sabe que a geopolítica no mundo está muito confusa. E a gente sabe de interesses, inclusive de americanos, sobre a base, né? E isso nos coloca numa responsabilidade ainda maior de pensar sobre a soberania nossa e defender que Alcântara fique ao domínio do Estado brasileiro, ou porque nas guerras que são forjadas, que são feitas pelo mundo, os Estados Unidos está dentro de quase todas. Em caso de ataque, não se vai atacar diretamente os Estados Unidos, mas vai atacar as bases de lançamento de foguete e de míssil que os Estados Unidos têm. Então, este acordo ele traz guerra também para o país. Além de discutir a soberania nossa, este acordo ele nos coloca também como alvo de uma futura guerra. Projeto Nacional. Acho que nós estamos vivendo um momento de destruição de várias políticas públicas, né? E a gente, para sobreviver a esse momento, exige das organizações sociais, da população brasileira, a unidade dentro de um projeto nacional, né? Ou a gente constrói um projeto nacional de nação que leve em conta as dimensões das múltiplas faces do povo brasileiro, ou a gente vai continuar matando, vai continuar com o processo de segregação social e racial a qual o nosso país vive nos dias de hoje, né? Então esse projeto nacional de país, ele tem que ter várias mãos, né? Entender várias visões diferentes, olhares diferentes, né? Tanto no campo e tanto da cidade, que a gente possa mirar para essa coletividade e também se unificar, porque o que vem por aí não é fácil. Coalizão Negra por Direitos. A coalizão ela tem esse papel, né, de ajudar, né, nesse debate, organizar o povo, para que a gente possa fazer o enfrentamento aos desmontes das políticas públicas que se está e fazer essas incidências também com outros setores da sociedade, urbano, rural, né, com organização da sociedade civil latino-americana e de outros países, e também fazer o papel da incidência tanto dentro do Congresso Nacional Brasileiro, tanto também nos organismos de denúncia internacional para dizer a violência a qual nós estamos passando aqui no país e que esses instrumentos internacionais eles também se reportem ao governo brasileiro para que se tome providência com relação a isso, né? Eu acho que é importante também se alinhar com vários outros setores da sociedade, professores, estudantes, trabalhadores das fábricas, né? Que na sua maioria também eles são negros, também, né? São negros, com as pessoas que ajudam a produzir a riqueza desse país, para que a gente possa pensar assim, que tem saída, tem emprego para todos, porque a gente tem condições de gerar emprego para todos e a gente tem condições de dar uma qualidade de vida e um salário digno para todos. Eu acho que a gente tem esse grande desafio
pela frente, que é de projetar o nosso futuro. E a coalizão tem um papel muito importante nisso, uma vez que a população negra é maioria no país. Você acabou de ouvir a entrevista com Denildo Rodrigues, o Bico, do Quilombo de Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, e presidente da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes, ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação: Cris Rodrigues. Entrevista: José Eduardo Bernardes. Edição: Leonardo Rodrigues e André Paroche. Coordenação: Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.